Irmãos queridos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos ao Senhor por estarmos aqui mais uma vez para adorar o nome do Senhor, para celebrar o seu nome, bendizer aquele que é digno, amém? Então vamos iniciar a nossa reunião de culto ao Senhor, louvando a Ele. Essa canção que diz: Tua graça me basta, amém? Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça
sobre o pão. Boa noite, irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Vamos ler aqui em Levítico 19, 1, 2. Levítico 19, 1, 2. Vamos à leitura. Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Então aqui nesse texto, irmãos, o Senhor quer que sejamos santos e nós devemos buscar a cada dia nos santificarmos, deixar de lado todas as coisas que nos afastam de Deus, da presença do nosso Senhor Jesus Cristo, do pecado. A palavra mesmo diz: sem a santificação ninguém vai ao Senhor. Tendo uma vida obediência ao Senhor nos levará a uma vida de santidade. Deus abençoe os irmãos. Vamos orar? Ó Pai amado, Pai querido, queremos nesse momento, Senhor, te agradecer por mais um dia de vida, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença, Senhor, podendo nos cultuar, podendo louvar, Senhor, podemos te agradecer por tudo que tem feito por nós, Senhor. Que continue nos abençoando, que nos permita cada dia que a gente possa se reunir na Tua presença, Senhor. É em nome de Jesus que nós agradecemos. Amém. Irmãos, agora é o momento dos dízimos e ofertas. Irmãos, continuemos louvando ao Senhor. E agora com o hino do nosso inário, número 52, Glória e Celebração. Saudai o nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé nesse momento? Louvemos ao Senhor. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao Rei que se humilhou na cruz com glória.
louvamos o nome de Jesus. Como é bom louvarmos ao Senhor, aquele que está acima de todas as coisas, né? Bem mais que tudo, é o Senhor, nosso Deus, para nós. Louvemos e adoremos ao Senhor com esse cântico. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos, Deus, tu és o início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra. Incomparável és pra mim.
própria vida, né? Ele entregou ali por mim, por você, por cada um de nós. É por causa dele, é por causa da sua morte na cruz que nós podemos estar aqui hoje louvando o seu nome. Aleluia. Que o poder desse amor possa nos alcançar a cada dia e transformar por completo o nosso ser. Amém? Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em Ti. Senhor, descobri, Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do Teu amor. Junto a Ti, Teu amor me envolve, atrai-me pra o Teu lado estar. Espero em Ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do Teu amor. Face a face, quero ver-Te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha
poder desse amor, né? Foi que transformou a nossa vida. E é no poder desse amor que nós vamos avançando a cada dia na nossa caminhada. É no poder desse amor que nós vamos rompendo a cada dia, em obediência, fazendo, cumprindo a vontade do Senhor, aquilo que Ele tem para a nossa vida. Amém? Aleluia. Então vamos continuar cantando esse amor. Cantarei o teu amor para sempre. Vamos marcar com as palmas? Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Meu coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Como foi, igreja? Cantarei? Cantarei teu amor pra sempre. 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 Eu cantarei. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Eu cantarei. Cantarei teu amor pra sempre. Senhor, louvado seja o teu nome, porque podemos estar na tua casa agora, Senhor Deus, te louvando, Senhor Deus, clamando que vamos te louvar para sempre, Senhor. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na vida do teu povo. Obrigada porque o Senhor tem tudo planejado nas tuas mãos para a vida de cada irmão aqui presente, Deus. Louvado seja o teu nome, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, porque podemos contar contigo, Senhor, todos os dias das nossas vidas, ó Deus. Te agradecemos pela oportunidade de estar vivos, podendo te louvar, te engrandecer o nome, Senhor Deus, pelas dificuldades, Senhor Deus, e pela luta que nós temos enfrentado, mas sabemos que o Senhor está à frente de todas as coisas. O Senhor está no controle de todas as coisas, Senhor Deus, e nós te louvamos por isso. E por isso nós vamos clamar o teu amor para sempre. Louvado seja, Senhor Deus, o teu nome. Cuida do teu povo, Senhor Deus. Olha pelo teu povo, Senhor Deus, que clama a ti. Fortalece-nos a cada dia, Senhor. Que estejamos unicamente aqui, caminhando e olhando para o foco, nosso foco que é Cristo Jesus.
nome de Jesus, fala aos nossos corações no culto essa noite. Prepara os nossos corações para receber a Tua palavra agora e age na vida do Teu povo. É tudo que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar, a palavra está com o pastor. Boa noite, amados irmãos. Saúdo todos na bendita paz do Senhor Jesus. As crianças aí vão sair com a professora e a auxiliar, né, queridos? Aqui nós possamos, não que as crianças atrapalhem, né, irmãos? É que elas têm uma maneira de fazer o culto do jeito delas que não é o nosso. Aí é que dá problema, só isso. Mas o próprio Senhor Jesus disse que do peito dos pequeninos é que vem o perfeito louvor. Se o louvor dos adultos tivesse, assim, uma vontade de que todo louvor fosse perfeito, sempre teria uma criança cantando junto. Porque se os adultos não forem perfeitos, certamente as crianças, Jesus diz que é perfeito. Então nós temos muito a aprender com as crianças. O Senhor Jesus disse que se não nos tornarmos como crianças, de maneira alguma entraremos no seu reino. Então nós temos muito que aprender com as crianças, irmãos. A gente dizia o nosso professor de liderança que quando ele era pequenininho, ia para a escola dominical, ele era chamado de porco espinho, né? Os amigos dele chamavam ele. Aí pessoas, mas por que porco espinho? Porque em todo lugar que eu ia, quando eu era criança, todo mundo eu estava sempre agitando, tipo sendo picado, né? Sempre agitava todo lugar, as crianças e as professoras tinham uma paciência comigo. E hoje eu agradeço a Deus, porque se eu sou pastor, se eu sou um ministro, é que as irmãs, com muito carinho, com muita paciência, me ensinaram, toleraram. E eu, na caminhada da vida, nas escolas dominicais, eu fui perdendo esse estilo, né, de estar atormentando todo mundo, ou sendo todo mundo que chegava perto de mim, ia ser realmente espetado, né? Então, as crianças têm muito para nos ensinar, irmãos. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias lá no segundo livro de Reis, lá no Antigo Testamento. Se você dá uma folheada na sua Bíblia, depois de Samuel, vem então primeiro o livro dos Reis, né? Se eu não estou enganado, e depois vem o segundo livro dos Reis, capítulo 6, do versículo 15 ao 18, meus irmãos. Vamos ficar de pé, queridos. Esse é um relato que eu acredito que alguns irmãos já leram e devem conhecer a história desse homem de Deus, tem muito a nos ensinar. Mas nesse bloco de versículos aqui, irmãos, tem muita coisa para nos dizer e para nos mostrar, queridos. Eu acredito que todo cristão, se ele conseguir entender o que está acontecendo nesses versículos, e como Eliseu procede e age, queridos, com toda certeza, muitos problemas que nós estamos vivendo, vamos viver, serão dissipados já no começo da caminhada, sabe? Então, fique atento como esse homem, usado e sendo um homem de Deus, ele agiu naquela circunstância, e uma circunstância, uma situação de vida ou morte, queridos. Você vai ver que é de vida ou morte. É algo sério. É o que nós falamos na escola dominical sobre as aflições. Então, segundo livro dos Reis, no capítulo 6, do 15 ao 18. Eu vou ler e os irmãos acompanhem nas suas Bíblias. Diz assim: tendo-se
levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ah, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Vamos orar, queridos, falar com o nosso Senhor. Pai querido, Pai santo, estamos aqui nessa noite, meu Deus e meu Pai, para ouvirmos a Tua voz, aprendermos contigo a como resolver situações complexas, difíceis, que surgem e aparecem nas nossas vidas. Meu Deus, nós sabemos que tudo que aconteceu até aqui é importante, tem seu significado. O Senhor se agrada do louvor e da adoração. A Tua própria palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Mas nós sabemos, meu Pai, que se o Senhor não falar aos nossos corações, se o Senhor, ó Deus, não vier de encontro às nossas necessidades, nós vamos sair desse lugar completamente religiosos, cumprindo um dever somente, ó Deus, tradicional. E o que muda uma história, o que muda, Senhor, uma pessoa, o que muda a nossa vida, é quando nós temos, ó Deus, a certeza que o Senhor falou conosco. Quando o Senhor, ó Deus, nos chama para perto do Teu coração e nos acolhe, e nos derrama da Tua graça, da Tua sabedoria, do Teu equilíbrio. Ó Deus, derrama do Teu Espírito sobre nós. Meu Deus, em nome de Jesus, que o diabo, com as suas artimanhas, com as suas setas, com as suas armadilhas, venha, Senhor, ser repreendido nessa hora, e toda obra do mal envergonhada, e que o Teu povo, ó Deus, saia daqui abençoado, agraciado, cheio do Senhor, porque nós sabemos, meu Deus, que o amanhã, o que nos espera, em algumas situações, em alguns momentos, são, ó Deus, lutas, dificuldades, mas a Tua palavra diz que se nós andarmos contigo, é certo que venceremos. Ó Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra nos ensina que agindo o Senhor, quem impedirá? E nós cremos, ó Deus. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Assim oramos e Te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Pode se assentar, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Queridos, não foi uma vez e nem duas vezes, tantas e tantas vezes nas igrejas onde eu passei, aqui não foi diferente, de eu chegar na casa de alguma pessoa, de algum irmão e de alguma irmã, e ela dizer assim, ou ele dizer assim: pastor, o senhor foi enviado por Deus. Eu tinha uma dúvida no meu coração, eu estava passando por uma necessidade, um problema, e eu orei a Deus, que o Senhor, que Ele enviasse alguém ao meu socorro, e o Senhor apareceu, sem saber da situação e do problema. Aquela
aquela coisa que nós sentimos, eu tenho que ir na casa do fulano, não sabe nem por quê, e você vai lá, e você é resposta de oração. Isso não é só comigo, irmãos. Eu já escutei casos e mais casos de pessoas crentes e não crentes. E eu me lembro que eu e a Solete fomos na casa de um casal uma certa vez. Eu não era nem pastor, eu era apenas membro da igreja. E nós fomos na casa de um casal e a moça estava muito aflita naquele dia, muito tensa. Ela era fumante, ela fumava um cigarro atrás do outro. E nós então chegamos naquele lar, naquela casa, começamos a conversar e a falar e citar alguns textos bíblicos. Não sabíamos de nada do que estava acontecendo. Quando começamos a falar sobre Deus, a palavra do Senhor, ela parou de fumar. Ela nos relatou isso. Vocês estão aqui há 1 hora e faz 1 hora que eu não fumo, ela disse. Isso é algo muito interessante. E no final daquela visita, ela disse assim, olha, não sei se vocês sabiam disso, eu creio que não. Eu estava com as minhas malas prontas para ir embora de casa, abandonar o meu marido, abandonar o meu filho, abandonar tudo, porque eu não suportava mais essa pressão, essa opressão e essa dificuldade. A vinda de vocês aqui fez com que eu abrisse a minha mente e não saísse de casa. Está casado até hoje, irmãos. Graças a Deus. Isso já passou mais de 20 anos. Queridos, por que eu estou falando isso? Porque o texto que nós lemos, irmãos, ou a vida desse homem, essas questões parece que acontecem a todo momento. Quem já estudou um pouco sobre Eliseu, a história de Eliseu, os milagres que que Deus usou Eliseu, para você tentar entender, fora de Cristo, exceto Jesus, é o homem nas escrituras que mais realiza milagres e sinais, é Eliseu. É o homem que em todo momento ele está tendo uma experiência com o sobrenatural, irmãos. O seu chamado já é sobrenatural. Acredita-se que ele era muito jovem quando foi chamado. Por que os historiadores enxergam isso e defendem essa posição? Porque diz o texto que quando Elias o chama, joga a capa sobre ele, diz o texto que ele pede para Elias que ele precisa se despedir dos seus pais. Então significa que ele morava na casa do pai, da mãe. Então não era um homem já que tinha um lar, que tinha filhos, era um jovem. E acredita-se que ele tinha uma vida com recursos, abastada. Por quê? Porque diz o texto que os pais dele tinham 12 juntas de bois. Isso não era uma coisa simples e fácil, irmãos, para aquela época. E diz que ele era um trabalhador. Diz que uma das juntas era ele que comandava, junto com os demais empregados. E o texto diz para nós que ele recebe esse chamado de Deus através de Elias. De Elias, irmãos. Se nós fizermos um estudo cronológico, dizem que, e pelos reinos que ele passou, o ministério desse homem durou 50 anos, irmãos. 50 anos. Relatos mostram que ele morreu entre 85 a 90 anos de idade. Então ele começa jovem e tem uma trajetória de vida e caminhada. Deus levantou ele num período de muita aflição, queridos. De muito problema. Tanto que ele é enxergado, ele é visto como um inimigo de Israel. Só que Eliseu tinha um diferencial de Elias. Elias vivia isolado. Elias era o homem que não gostava de estar na sociedade,
junto com o povo. Eliseu não, tinha uma casa, diz o texto, que em Samaria se relacionava com as pessoas, vivia uma vida social, apesar de nunca ter casado. Então aqui nos ensina uma coisa, irmãos. Deus não tem ministério para as pessoas que querem viver na rede tomando suco. Deus tem ministério para as pessoas por um período, um momento de aflição. E nós fugimos disso, mas é o que Deus quer fazer. Então, quando nós somos chamados, eu assumo um cargo, assumo um ofício, principalmente os presbíteros, e a cinta começa a apertar, ele disse, rapaz, que frio eu me meti, meu Deus do céu. Por quê? Porque Deus não tem ministério para você vir para a igreja e ser um religioso. Deus não tem ministério para isso, irmãos. Isso é ministério para os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos irmãos, mas para homens e mulheres de Deus, Deus levanta em tempo de crise, para resolver problemas. Eliseu viveu isso, irmãos. E aí você vai enxergar um homem que nós sabemos o começo do ministério, a trajetória do ministério, a doença dele e a morte. Um homem, irmãos, usado por Deus, que diz o texto que a primeira multiplicação dos pães não foi Jesus que fez, foi ele. A ressurreição era natural no ministério dele. Ele até é identificado com uma tipologia de Jesus, porque diz a Bíblia, né? E nós não sabemos que enfermidade ele tinha, acredita-se que era um câncer, porque o texto diz que ele teve uma enfermidade incurável. O homem que orou para outros ressuscitarem, o homem que orou para outros serem curados, agora ele tem uma enfermidade, diz o texto que ele morre com essa doença incurável. Ele morre e acredita que seja um câncer. Só que ele morre, irmãos, e diz o texto que um certo momento, aquele bando que invadia os sepulcros e os cemitérios, abriram o sepulcro dele, né, e jogaram um cadáver, jogaram um morto sobre ele, nos ossos dele. Diz que quando aquele morto cai nos ossos de Eliseu, diz que ele é automático, pá, e cai em pé novamente. E o homem é ressuscitado, o homem fica vivo e todo mundo se apavora, porque os ossos de Eliseu, sem nenhuma palavra, curava e ressuscitava pessoas. E aí acredita-se, nós podemos usar isso como uma tipologia de Jesus, que com a sua morte e ressurreição, ressuscitou mortos. E naquele grande dia, vai ressuscitar cada um de nós. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso, querido. Irmãos, esse homem então, ele era conhecido. Ele era conhecido em Judá, ele era conhecido em Israel, ele era conhecido nas nações, ele era conhecido pelos sírios. Era um homem famoso, não fazia propaganda, não entregava folheto, não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha marketing. Deus soprou o seu nome para todos os cantos das nações. E ele então é um homem reconhecido. Poderia, irmão, se ele quisesse, tirar vantagem do seu ministério. Poderia. Nunca quis. Homens vieram com tesouros e lançaram aos pés dele. Ele diz, pode tirar tudo isso daqui, levar para sua casa, dar para os seus parentes, porque a cura que está sendo realizada é em nome do Senhor, não é em nome de Eliseu. Então esse homem nos ensina muita coisa, irmãos. Alguns milagres que a Bíblia vai nos mostrar sobre ele, diz que primeiro momento que Eliseu é arrebatado, Elias é levado ao céu, diz que Eliseu pega a capa de Elias e com aquela capa ele dá-lhe uma chicotada, um laçaço nas águas do Jordão, e diz que as águas do Jordão se abrem.
e ele caminha a seco. Irmãos, a gente se sente até pequenino para falar de um homem como esse e do seu ministério. Diz o texto que tinha uma viúva, irmãos, que estava desesperada porque estava com as despensas zeradas, não tinha mais o que comer, os filhos iam ser levados como escravos, e diz que Eliseu ora pela botija, porque naquele tempo azeite era algo muito caro. E diz que ele disse, olha, busque tudo que é botija, em tudo que é lugar que você tiver aí, que o milagre vai acontecer. E diz que encheram todas as botijas. E não tinha mais botija. E diz que o milagre só parou porque não tinha mais botija. Esse homem, irmãos, diz que tinha uma viúva, ou melhor dizendo, uma mulher, que estava lá, era uma sunamita, que não tinha filhos, casada, mas não tinha filhos. E ele pergunta para o seu auxiliar, para o seu servo, o que essa mulher precisa? O servo disse, dinheiro não falta, é rica. Status tem de sobra. Só que eu não vi criança caminhando pela casa, eu acho que ela não tem filho. Ah, não, então é para já. É para já, chama ela. E diz que a mulher se apresentou e disse, minha senhora, ano que vem, quando eu retornar aqui, a senhora vai estar com um filho nos braços. E disse que a mulher começou a entrar em desespero e chorar, e disse, não me engana, profeta. Ele disse, em nome do Senhor, isso vai acontecer. No próximo ano, ela estava com um filho nos braços. Essa criança morre, leva para o profeta, ou melhor dizendo, o profeta vai até a casa dela e ressuscita o filho dessa mulher. Irmãos, são milagres e mais milagres. Quem não sabe da história da cura de Naamã, da lepra de Naamã, é Eliseu, que dá a ordem, disse, vai ao Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Mandou o servo dar essa mensagem para ele, ele nem foi falar com Naamã, e diz que Naamã, então, é curado. Irmãos, são muitas histórias, se você ler, você vai ficar maravilhado com esse homem, o que ele faz. Mas uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, era homem. Osso e carne como nós. Quem fazia todo o milagre, quem agia através dele, quem recebia toda a glória, era Deus, irmãos. Era o Senhor. Esse é o problema quando nós começamos a olhar para uma pessoa e começamos a tratá-la de uma maneira diferenciada dos demais. Eliseu nunca quis isso para ele, nunca fez questão disso, mas às vezes nós caímos numa armadilha, irmãos. Jesus disse que a quem é mais dado, mais será cobrado, irmãos. Não pense os irmãos que quando o culto está pegando fogo, quando você sai daqui arrepiado, você sai daqui de maneira assim, resplandecente, disse, hoje Deus falou comigo. Não pense você que para aquele que trouxe a mensagem foi fácil, irmão. Foi angustiante, assim como os irmãos vêm cantar aqui na igreja, às vezes estão aos prantos por dentro, às vezes a dor, a tristeza. Irmão, segura-se para não sair as lágrimas. E nós estamos ali sentindo a presença de Deus. Parece que aquela irmã, aquele irmão tem na boca, parece que o Espírito Santo, mas a pessoa está passando por lutas terríveis. E nós começamos a achar que ela é superior a alguma coisa, ou alguém maior do que nós. É apenas Deus usando ela, irmãos. E muitas das vezes, em meio à dor, à angústia. Então, queridos, nós estamos diante de alguém extraordinário, que o próprio nome diz, Eliseu, Deus salva. Mas ele é homem, irmãos, que nasceu, viveu em família, adoeceu e morreu. Agora, o que nós podemos, irmãos, e devemos observar dentro desse episódio que nós lemos
do capítulo 6. Esse texto, ou esse bloco, começa no versículo 8 e vai até o 23. Eu só peguei aquela parte, irmãos. O que estava acontecendo para você tentar compreender, para a gente não entrar cru nessa mensagem? Diz o texto que o rei da Síria estava com um propósito de destruir Israel, conquistar Israel. E ele então colocava suas tropas de maneira estratégica, de maneira que iria pegar Israel de surpresa. E o texto diz que várias vezes ele fez isso. E Eliseu mandava uma mensagem para o rei de Israel, dizendo assim: rei, não vá por esse caminho, porque a Síria está esperando o Senhor, esperando o seu exército para destruí-lo. E diz o texto que o rei de Israel, reconhecendo que ele era um homem de Deus, então colocava suas tropas em lugares estratégicos. E o rei da Síria disse assim: alguma coisa está errada. Como é que eu planejo? Como é que eu faço todo um estudo? Como é que eu pago os homens mais hábeis que possa existir no reino? Israel sempre descobre a nossa estratégia. Tem um traidor no nosso meio, e eu vou descobrir hoje quem é esse camarada, porque ninguém no mundo tem a capacidade de saber antecipadamente o que vai acontecer. Aí os oficiais, diz que um deles se levanta e disse: meu rei, não tem capacidade os nossos deuses, porque são tudo mortos, né? Mas tem um homem de Deus lá em Israel, e o nome dele é Eliseu, olha como ele era conhecido, que quando o Senhor planeja alguma coisa, seja em secreto, seja em segredo, seja no lugar mais escondido, Deus diz para ele o que o Senhor está pensando, o que planejou, quando vai ser o dia, a hora e o momento. E todas as vezes que nós achamos que vamos pegar de surpresa, tudo está desvendado. Ah, é? Então vamos matar esse camarada. Vamos acabar com... Ele é o problema? Então nós temos o poder bélico para acabar com esse problema. Reúne todo o exército. Irmão, um exército que era contra uma nação, agora se voltou contra um homem. Você vê como ele é importante, irmão. Tem homens que são importantes, irmãos. Tem mulheres que são importantes aos olhos de Deus e para Deus. E uma nação toda se volta contra ele. Ou grande parte dela. O exército todo da Síria queria uma cabeça só. Todo o poderio. Uma cabeça só. Eliseu. Eu acredito que Eliseu sabia disso já, irmãos, pelo comportamento dele e a maneira que ele vai proceder. E disseram para o rei, e sabemos a cidade, Dotã, ele está lá. Ah, então, meu amigo, bota a tropa aí, elite, e vamos para lá. Diz que era tanto o exército que cercou toda a cidade. Não tinha onde. Tudo, aonde tinha lugar, tinha um soldado. Existia todo o preparativo. E a estratégia era o seguinte: quando apontar a cabeça para fora de casa, nós vamos saber aonde ele está direitinho. É agora que acabamos com essa história, acabamos com esse problema e nós vamos vencer. O que está dizendo para nós é o seguinte, irmão: Israel só estava em pé por causa de Eliseu. E diz o texto que nenhum soldado de Israel estava cuidando de Eliseu. Esse é o nosso grande problema, né, irmãos? Pessoas importantes nós desprezamos. Nós deveríamos ter um cuidado maior, deveríamos dar uma assistência maior ou melhor. E diz o texto que ele não tinha ninguém. O que ele tinha? Um servo só. E diz que o servo naquele dia dormiu cedo e acordou cedo. E diz que ele vai sair de casa, não sabemos o que foi fazer, não sei se ia no banheiro, onde que ele ia. Diz o texto que ele abre a porta e quando ele olha para a rua, um exército cercou a cidade. E ele já sabia, por isso que eu falo que Eliseu sabia sobre isso. Ele já sabia que aquele exército
já vinha com uma placa com o nome Eliseu, Eliseu, Eliseu. E ele, como era servo, diz que entrou para dentro de casa e disse: ah, meu Senhor, nós estamos perdidos. Ah, meu Senhor, eu não coloquei as minhas coisas em dia ontem e eu vou morrer hoje. Ah, meu Senhor, eu devia ter pedido perdão para minha mãe, para o meu irmão, para o meu tio, para o meu amigo. Devia ter pagado aquela conta que eu não paguei. Hoje encerrou a nossa história. Ele lamentando para o profeta, irmãos. E o profeta, tranquilamente, vai nos dar alguns ensinamentos aqui, irmãos. Em risco da morte. Não é um probleminha, irmãos. Ah, pastor, estou sem dormir essa noite porque chegou um boleto lá em casa. Era para o mês que vem e adiantaram um mês, agora eu estou perdido. Não é isso, irmão. É o fio da espada. E o exército sírio era o mais violento que existia na época. Os caras não tinham problema de esfolar o cara, arrancar o couro, arrancar a cabeça, pendurar em qualquer lugar. Os caras faziam uma festa com os inimigos. E Eliseu, então, começa a tomar algumas atitudes. E está nos ensinando, se nós queremos ou estamos andando com Deus, devemos ter atitudes semelhantes. Porque ele era homem como qualquer um de nós, irmãos. O diferencial é que ele andava com Deus. E vamos ver o que acontece, então, nesse episódio. Atitude de pessoas que andam com Deus. Irmão, o servo andava com Eliseu. O texto é muito claro. Só que esse servo se esqueceu de andar com Deus. Irmãos, você tem que tomar cuidado para você não se tornar servo de homens. Você não é o meu servo, irmão. Você não me deve obediência até a morte. Se eu estou fora da linha, você tem que me ajudar a voltar para a linha. Agora você tem que andar com Deus, tem que ser servo de Deus. Deus disse para Abraão: anda comigo, Abraão, não anda com os meus sacrifícios, anda comigo, Abraão, e ser perfeito, comigo, Abraão. Então nós temos que compreender isso, irmãos. Nós temos que andar com Deus. Muitas das vezes não acontece nas nossas vidas porque nós estamos andando com a doutrina debaixo do braço, com os estatutos debaixo do braço. Só não estamos andando com Deus, e aí dá problema. Então vamos ver o que esse homem fez, então, que vai nos ensinar. E o texto é claro, é preciso, é pontual, é objetivo. Primeira coisa, irmãos, é a palavra que ele fala para o servo. Olha o que diz o versículo aí, 2 Reis 6, capítulo 6 e o versículo 16. A primeira palavra que Eliseu vai dizer para o servo. Ele fala do problema, tenta colocar ali um terror no coração de Eliseu. Eliseu diz assim, olha, versículo 16. Ele respondeu: não temas. Como é que um homem vai dizer não temas, se existe uma multidão incontável, podemos dizer assim aos olhos no momento, para que ele não tema? Para ele dizer para o servo assim: olha, não te apavores, não te espantes, não te desespere, não enlouqueça. Irmãos, porque Eliseu não está dizendo que ninguém vai sentir medo. O problema é quando o medo começa a tomar conta de nós e entra o desespero, porque o medo é uma sensação natural. Agora, quando ele começa a atrapalhar, aí dá o problema. Vira o quê? Tormento. Interessante, irmãos, que Eliseu não ora primeiro para Deus abrir os olhos do servo. Primeiro ele diz para o servo: não temas. Te compõe, rapaz. Olha para mim. Observa a minha vida.
Eu não estou vivendo uma situação que querem me matar. Eu estou com um ministério de 50 anos e em toda a trajetória existem pessoas querendo me matar. Esse exército é a Síria. O grande problema é que o rei de Israel também quer me matar. Então, não temas. Diz os especialistas, irmãos, que o medo é uma força. Não sei se você sabe disso. O medo é uma força que pode te levar para lugares positivos ou pode levar para lugares negativos. O medo da sobrevivência vai fazer com que você se afaste de alguns lugares, de algumas pessoas, de algumas situações. Esse medo é saudável, irmão. O medo que atormenta, o medo que você começa a enxergar fantasmas, esse medo te trava na hora das decisões, na hora de dar um passo à frente, na hora de fazer uma escolha entre A e B. E muitas das pessoas não escolhem nada, ficam em cima do muro, vendo 1001 desculpas, mas o que ela está, o que ela tem, ou o que está governando o coração dela é o medo. Então, muito cuidado, meus amados irmãos, para que o medo não domine o seu coração. O que está ligado ao medo? O desconhecido. O que vai acontecer daqui para frente? O servo só enxergava uma coisa. O que, irmãos? A morte. Só isso, mais nada. Que já é o desconhecido. Irmãos, esse homem de Deus disse: não temas. E não é em vão que a Bíblia fala tantas e tantas e tantas, tantas e tantas vezes. Jesus disse isso tantas e tantas vezes. Não temas, não temas, não temas. Levanta a cabeça, olha para frente, olha para mim. Não temas, eu venci o mundo e vocês vencerão. Não permita que a covardia domine o coração de vocês. Irmãos, é a primeira palavra. Por que Eliseu falou isso? Por que Jesus fala isso? E por que a Bíblia fala isso? Porque é a primeira sensação depois da vergonha que o homem sentiu depois do pecado, irmão. Muitos especialistas e homens aí da ciência ficam com essa pergunta: da onde saiu o medo? Por que é o medo? Por que sentimos medo? Porque a Bíblia já revela para nós. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, o capítulo 3. Abra aí a sua Bíblia, Gênesis, o capítulo 3. Aqui surgiu, é a primeira vez que aparece no mundo que nós vemos hoje a palavra medo e em que circunstância ela surge. Gênesis, o capítulo 3, os irmãos sabem que depois que aconteceu o pecado, o versículo 9 e 10. Gênesis, o capítulo 3, o versículo 9 e 10. Diz assim: E chamou o Senhor ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Duas coisas aconteceram quando o homem teve o primeiro encontro com Deus depois do pecado. Se sentiu nu, com vergonha, e teve medo. Deus buscando dizer para Adão: não é de mim que você tem que ter medo.
Porque até parece que eu nunca enxerguei, eu era cego e vocês andavam nu, peladão aí pelo jardim, e eu ficava com uma venda nos olhos, eu não vou ver, eu não vou ver, eu não vou ver. Tá louco, eu não vou ver. Irmãos, é uma ignorância da nossa parte ter medo de Deus. Alguns irmãos, Deus só entra na sala, no banheiro não pode entrar, porque senão vai ver as minhas coisas que eu faço, então se ele enxergar, ele vai embora da minha casa. Irmão, Deus entra no banheiro, entra no quarto, entra na sala, entra na despensa, entra em tudo que é lugar. Queridos, o medo tem um problema. Nós fugimos de Deus. Por isso que ele diz que ninguém, isso é teologia pura, irmãos, reformada. Ninguém irá a Deus se Deus não o chamar. Ninguém vai. Nós fugimos dele. Eu fugi dele todo o tempo. Até o momento que ele diz assim, rapaz, nós vamos ter que se encontrar, meu amigo. Nós vamos se encontrar numa curva ou num canto que você não vai ter aonde fugir, entendeu? Então, irmãos, muito cuidado, queridos. Muito cuidado de você ter medo de dar um passo à frente. E nós confundimos muito. Prudência é uma coisa, medo é outra. Ah, não, eu sou um cara prudente. Não, tu é um cara medroso, isso que é verdade. Tu é um covarde, não é prudente. Prudência, você analisa o que pode, os contras, mas isso não te trava de dar o passo à frente. Porque é impossível viver nessa terra sem ter riscos. Não tem como, impossível. Todos nós passaremos por riscos. Então, queridos, muito cuidado, e essa é a primeira palavra, é ter o controle. Irmãos, Eliseu era gente, ele tinha medo também. Só que ele teve o controle do medo naquela situação. Ele viveu experiências com Deus e disse, meu servo, fica tranquilo. Tu não conhece o Deus que eu sirvo, mas eu conheço. Segunda coisa, queridos, que o texto vai mostrar para nós, é atitudes de humildade. Isso aqui é fantástico. Humildade nós não aprendemos, irmãos, somente com questões de aparência. Pessoas podem dizer que são, pessoas apresentam algumas questões, mas a atitude no meio de uma situação vai mostrar para você quem é humilde e quem não é humilde, irmão. Olha só como é que o texto mostra para nós a humildade que existia no coração de Eliseu. Olha o 17, diz assim, ó, orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que... O texto não diz que o servo era cego, irmão. Tanto que ele enxergou o exército lá na rua. Mas que oração louca é essa de Eliseu? Senhor, eu estou te pedindo para te abrir os olhos desse meu servo aí. E olha o que diz o texto. E Deus responde. Uma oração maluca, Deus responde. Diz assim, o Senhor abriu os olhos do moço. E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de quem, irmãos? Olha o que o servo viu, em redor de Eliseu. Mas Eliseu disse assim, servo, maior é aquele que está comigo, ele disse isso. Servo, eu sou o cara, eu sou bom. Eliseu diz, maior é aquele servo que está conosco, comigo e contigo. Mas o que o servo viu não foi isso, irmão. O servo, naquele momento, deve ter se agarrado nas pernas de Eliseu, se agarrado no manto de Eliseu e disse, eu não largo esse homem de jeito nenhum, porque o exército, o poder está em volta dele, não de mim. Eu vou me grudar nesse cara e não largo de jeito nenhum. Humildade, irmãos. Muitas pessoas não são destruídas, não é por causa de você. É porque você está andando com alguém que Deus
cuida e zela. E aí você come a bênção junto. Diz que enquanto Ló caminhava e andava com Abraão, era abençoado. Aí um dia inventou de se separar de Abraão, foi morar em Sodoma e Gomorra. Olha como é que terminou a vida dele, irmão. Deus tinha uma promessa com Abraão, não com Ló. Mas Ló caminhava com Abraão, comia da bênção junto, comia da proteção junto, comia. Humildade, irmãos. O grande problema é que nós queremos bater no peito e já dizer, não. Quem disser isso para você, sai fora que isso aí é charlatão. Eu sou homem de Deus. Eu sou mulher de Deus. Deus é comigo. Irmão, no reino de Deus não tem para ninguém. Não existe ego, soberba, arrogância, altivez, orgulho. No reino de Deus é nós. Não é a oração do meu Pai. Foi isso que Jesus ensinou, irmão? É a oração do Pai nosso. E todo presbiteriano, está na doutrina presbiteriana, todo presbiteriano que bater no peito e dizer, não, a Bíblia diz que Deus, eu sou um escolhido de Deus. Irmão, tu está fora da doutrina e fora do que a igreja ensina. Quer ver uma coisa? Toda a nossa doutrina está em cima desses versículos aqui, e você sabe disso. Abra a sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 1, e o versículo... Efésios, Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, o capítulo 1, abre lá no Novo Testamento. Efésios, o capítulo 1, texto conhecido, nós temos estudado aí na escola bíblica, né? Melhor dizendo, na escola de iniciantes, sobre a predestinação, a eleição. Olha o que diz o texto. Eu vou só ler 2 versículos, porque o resto você pode ler em casa, onde você quiser. Diz assim, Efésios, o capítulo 1, o verso 3 e 4. Diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que plural, tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou. É sempre nos, no futuro, sempre no plural. Irmãos, não tem espaço para o reino de Deus, para quem começa a bater no peito e dizer, eu sou. Só tem um eu sou na Bíblia, que é Jesus Cristo, e que está falando que Ele é o próprio Deus. Todos somos uma parte ou alguém no corpo de Cristo. Jesus disse que se sair do corpo, se sair da videira verdadeira, morre sozinho. Então, queridos, o profeta está nos mostrando atitudes de humildade. Se você olhar o espírito de João, irmãos, é a mesma coisa. Quer ver? Lá no final da Bíblia, abra lá a carta do apóstolo João. Lá no finalzinho, a carta, a epístola do apóstolo João, capítulo 4, versículo 4. É tão fácil que é 4:4, né? Não tem? Primeira epístola de Paulo, 4:4. Olha, também texto muito citado por todos nós, ou aqueles que conhecem. Olha o que o apóstolo vai ensinar para a igreja. É o mesmo espírito de Eliseu, é o mesmo espírito. É o mesmo espírito. Olha o que ele diz. Primeira epístola do apóstolo João 4:4 diz assim: filhinhos, vós sois, plural, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está
no mundo. Irmãos, se você conhecer um pouco quem era João aos olhos de Jesus, você dizer, rapaz, esse cara é humilde demais. João tinha um privilégio, tinha uma liberdade com Jesus, que ele poderia bater no peito, dizer assim, olha, eu sou o queridão de Jesus. Ele poderia. Ele disse, não, é nós. A igreja, não existe o eu posso, o eu consigo. Ou é nós, ou não existe nada e nem ninguém. O apóstolo Paulo diz que não há homem e nem mulher, nem gentil e nem judeu e nem gentil, nem livre e nem escravo. Todos são iguais diante de Cristo. Todos são iguais. Humildade, irmãos. Eu tenho tocado nesse assunto e tenho falado, tem gente que está tomando na cabeça, vai continuar tomando na cabeça e vai, se conseguir para o céu, tomando uma retada na cabeça. Por quê? Porque não consegue entender que Deus foge de soberbo e arrogante. Deus foge. Deus quer do lado dele os humildes. Agora, irmãos, nosso horário está indo para o final, queridos, nós não podemos vacilar aqui. Terceira coisa, irmãos, é discernimento espiritual. Queridos, se você não enxergar no texto o discernimento espiritual desse homem, você não está lendo o mesmo texto que eu estou lendo. Queridos, esse homem, quando pede para Deus abrir os olhos do servo, ele está dizendo para nós, nas entrelinhas, que ele já está vendo tudo. Porque ninguém pede para Deus, para abrir os olhos de uma pessoa, se não está enxergando. Porque ele vai dizer assim, então, Senhor, abra os nossos olhos, porque eu também estou cego. Ele diz, Senhor, abre os olhos do servo, porque eu já estou vendo tudo. Eu enxergo tudo. Eu não preciso ficar refém de uma situação no campo espiritual. Eliseu tinha, irmão, discernimento espiritual. E eu vou dizer para os irmãos, uma das coisas que o cristão precisa, os irmãos precisam, nós precisamos, é o que menos a igreja tem: discernimento. Falamos uma palavra aqui, um elogio lá, daqui um pouco já caímos na armadilha. É falso profeta e nós não sabíamos. É charlatão e nós não sabíamos. Por quê? Faltou discernimento. Discernimento. Irmãos, quem tem discernimento, ele olha a situação e diz, já sei onde vai dar isso aí. Pá. Quem tem discernimento não precisa falar palavras. Ele olha para a situação e diz, é chifre, é diabo, não é anjo. Parece anjo de justiça, como disse Paulo, parece que é anjo de luz, mas é Satã. Discernimento é o que nós mais precisamos, irmãos. Discernimento para você enxergar que o cara que quer namorar a tua filha não quer casar com ele, só quer dormir com ela. Mas te dá um presente, né, irmãos? Te dá uma camisa nova, mostra um carro novo, que não é dele, já pediu emprestado, ou nunca pagou, você vai ser tirado. O cara mostra um diploma, o meu diploma. Até parece que diploma hoje é sinônimo de trabalho, né? Tem gente com diploma desempregado, sai fora do mapa. Irmãos, se tivermos discernimento, esse rapaz, essa menina é do diabo. Eliseu tinha visão e enxergava as coisas, e ele dizia, Senhor, dá um pouco de discernimento para esse servo aí. Não enxerga nada. É um cego. É um bobão. Irmãos, e eu disse para Deus assim, Senhor, e quem é que tem discernimento então? Ou quem é que pode ter discernimento? Eu perguntei essa pergunta para Deus, e Deus disse, está no texto, é só você olhar. Ou seja, acabou de falar de um tópico e é só falar do outro. E o que é, Senhor?
Só tem discernimento espiritual quem tem duas qualidades, irmãos, duas qualificações: humildade, que nós acabamos de falar, e pureza de coração. E Eliseu tinha isso. Quando esse exército chega até Eliseu, olha só o que é um cara com discernimento. Diz o texto que ele ora para Deus abrir os olhos do servo, e Deus abriu. Mas ele diz que ele faz outra oração, ele ora para que Deus segue o exército todo, irmãos. E o que Deus fez? Cegou. O que um homem que não tem coração puro vai fazer? Irmão, falava para o servo, chama o exército lá e vamos esfaquear todo mundo agora, vamos pegar os despojos, estamos feitos da vida. Diz o texto que ele falou com o exército, disse, não, vocês chegaram na casa errada, cara aí, vamos ir para o lugar certo. E diz que ele levou todo aquele exército para dentro de Israel, para dentro do exército, para dentro do palácio, onde estavam os guardas, os soldados de Israel. E o rei, coração podre, disse assim, vamos matar o profeta, é só dar uma ordem, vamos matar todo mundo. Ele disse, não, rapaz, isso é louco. É louco, rapaz. Dá comida para esses caras que estão cansados, faz um banquete para eles, e manda eles embora de volta. Porque Eliseu fez isso, diz que por muitos e muitos anos teve paz entre Israel e a Síria. Discernimento, irmão. Um homem que não tinha um olhar de maldade em tudo que via. Queriam matar ele, mas disse, não, dá comida para esses caras. Jesus disse, se o teu inimigo tiver fome, mata de fome ele? Não, não disse isso. Dá comida envenenada? Não. Paulo, pegando esse ensinamento de Jesus, ensinou a igreja. Jesus disse, ora pelos que te perseguem, abençoa os que querem o teu mal, porque vai se tornar lá na frente um amigo seu, um ajudador seu. Eliseu tinha discernimento, porque ele tinha humildade, irmãos, e coração puro. Tinha um momento que ele se estressava, é claro, né, irmãos? Ele se estressou também, você vai encontrar alguns textos aqui, ele estava um pouco estressado, mas ele era um homem de discernimento, e Deus quer que você tenha discernimento, Deus quer que você tenha discernimento, para discernir entre o bem e o mal, para discernir as questões, e isso é bíblico, pastor? Claro que é bíblico. Abra sua Bíblia no autor aos Hebreus aí, para nós ir para o final, em nome de Jesus. Abra aí, Hebreus, o capítulo, lá no finalzinho quase da Bíblia, Hebreus, antes de Tiago, capítulo 5. Onde o autor vai fazer a diferença entre aqueles que comem alimento sólido e quem só bebe leite. Ele está falando da palavra de Deus, está falando o ensinamento do Senhor. E quem é que tem discernimento, disse o autor? Quem come da palavra sólida. Por isso que alguns irmãos parece que são sempre meninos, não crescem nunca, porque só come ou bebe leite, só isso, não come comida sólida. Olha o que diz o autor aos Hebreus, capítulo 5 e o versículo 14, diz, mas alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Discernimento, irmão. Tu não pode ser bobão, irmão. Todo mundo quer o bem. Não, nem todo mundo quer o bem, não. Todo mundo quer o mal. Por isso que existe o diabo. Ele quer o mal. E ele usa gente que quer fazer o mal. Mas você tem que discernir. Você não pode, irmão, vendo que o seu filho está andando com alguém que vai levar para o caminho da desgraça, e você não tem discernimento para dizer, filho, filha, você não vai andar mais com fulano, não interessa se você vai rir, vai chorar, vai rogar praga, você não vai andar com fulano mais, porque eu sei aonde isso vai dar. Discernimento. Então, meu irmão, Eliseu tinha discernimento. E para encerrar, vamos ficar de pé, irmãos.
ele tinha intimidade com Deus em oração. Queridos, esse homem aqui, eu vou te contar, irmão. Eu fico até com vergonha até de falar de oração com um homem desse. O homem, irmãos, abre a boca. E Deus disse, já estou assinando o decreto. O servo era cego, ele disse, abre os olhos do servo. E diz o texto que ele abre os olhos do servo, que não conseguia enxergar as coisas espirituais. Eu vou dizer para os irmãos que a nossa oração deveria ser essa para todo mundo, irmão. Senhor, abre os olhos do meu irmão lá, Senhor. Olha os olhos da minha irmã, da minha amiga. Abre os olhos. Ela não está cega, irmão, de olhos naturais, mas os olhos espirituais estão cegos. E nós deveríamos fazer a mesma oração que Eliseu. Senhor, tira os olhos, ou tira a visão do fulano que só olha para mulher pelada, só olha para pornografia, só olha para sacanagem, só fala bobesteira. Senhor, nós devíamos orar assim, irmãos. E Deus atende. O problema é que as nossas orações são chulas, irmãos. Esse é o problema. A minha oração, Senhor, quando eu vou ter o meu carro zero? Mas que oração é essa, tio? Senhor, a minha casa, eu estou precisando reformar a minha casa. Senhor, eu vou fazer um jejum para ter uma casa. Meu irmão, orações são intimidades com Deus, irmãos. Oração é sinônimo de intimidade. E eu vou dizer para os irmãos, quando a pessoa pronuncia a palavra o nome de Jesus, você sabe a profundidade da intimidade dela com Ele. Só pronunciar a palavra, o nome Jesus, esse rapaz, esse fulano aí, tem uma intimidade com o Senhor, que chega até a me arrepiar. Intimidade, irmãos. Intimidade. E o que está acontecendo com Eliseu? Nada mais do que a Bíblia diz. Eu vou ler e você só acompanha na sua Bíblia, não precisa abrir, porque é muito difícil de achar esse profeta. Amós diz assim, ó, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus revela, irmão. O que ninguém está vendo, você está sentindo no coração já. Diz, rapaz, a gente te repreende, isso deve ser do diabo. Isso é o diabo que está colocando coisa na minha cabeça. É que Deus quer ter intimidade com nós. E quando nós oramos, buscamos, Deus tem intimidade com nós. Tem mais um salmo aqui que eu não vou ler. E diz assim, eu vou ler, os irmãos só não precisam abrir as suas Bíblias. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Irmãos, essa semana agora eu tive uma experiência muito interessante com a Ana Cristina e com a Solete. Eu e a Ana Cristina estávamos sentados almoçando, a Solete ia vir, ela, sexta-feira, esqueceu do celular em casa e estava pensando em vir para o almoço, lá do centro, trabalhando no centro. E aí, eu e a Ana Cristina estava sentada já na mesa ali, né, sentada na mesa, na cadeira, né, irmãos? Sentada na mesa não dá, né? Na cadeira. E aí, em volta da mesa, e lá no condomínio, vira e mexe, a porta se abre lá, dá o sinal e entra alguém, né? E meio-dia é normal, bastante pessoas entrando, né? E a gente escuta o barulho lá, né? Normal daquelas portas do condomínio, né? Aí nós estamos ali na mesa, né? Eu e a Ana Cristina sentados na cadeira ali, em volta da mesa. Eu disse, olha, tua mãe pretende vir ao meio-dia. Aí quando abriu a porta e deu um passo, depois de várias pessoas ter feito, disse, olha, chegou a tua mãe. Ficou me olhando assim. Aí eu disse, a tua mãe está vindo, olha o caminhar, é dela. Aí quando eu terminei de falar, a porta se abriu. E ela ficou me olhando assim, com os olhos saltados. Você é a tua mãe? A cabecinha dela pensou assim, pá, mas o pai é um grande profeta, sabe? O pai, que intimidade, o pai... Eu disse, não, filho, é que o sapato da tua mãe dá um barulho estranho que só ela faz, entendeu? Não é nada de profeta. Fica tranquilo, eu sou melhor que ninguém. É o sapato da tua mãe que tac, clac, 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 clac. Ninguém dá aqui no condomínio. Irmãos, é intimidade. Porque a Ana Cristina não identificou o barulho do sapato, mas eu identifiquei. Eu conheço. Só o caminhar da Solete, isso é a Solete. É um caminhar um pouco meio agitado, meio corrido, né, para lá e para cá. Eu disse, é a Solete, isso é a Solete. Isso é a Solete. Irmãos, Deus quer ter essa intimidade contigo. Deus quer ter essa intimidade comigo. E quando você orar,
e coisas loucas vão acontecer. Deus diz assim: olha, eu vou te falar o que vai acontecer, cara. Só fique atento, tenha discernimento, esteja aos meus pés, você vai ver. Meus amados irmãos, que Deus nos dê a graça de olhar para esse homem e ver que tudo o que aconteceu com ele não é impossível de acontecer com nós, irmãos. Nós temos a palavra do Senhor hoje, temos o Espírito Santo, e Deus quer fazer as mesmas obras nas nossas vidas. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Pai querido, Pai santo, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, pela Tua presença no nosso meio. Eu sei, ó Pai, que muitas pessoas que se fazem aqui presente hoje precisavam ouvir desta palavra e da Tua voz, Senhor. Ó Deus, que as nossas atitudes possam mudar daqui para frente, Senhor. Que nós possamos, meu Deus, controlar o medo para que ele não venha nos controlar, Senhor. Que nós possamos, meu Pai, tomar atitudes de humildade. Não basta somente falar sobre humildade. Nós temos que viver na humildade. Assim como Jesus viveu nessa terra e foi o homem mais humilde que passou por ela. Ó Deus, que a nossa vida, Senhor, venha refletir discernimento. As pessoas vêm se aconselhar conosco, sabendo que nós sabemos discernir entre o bem e o mal, sem fazer julgamentos, sem permitir que o coração fique cheio de amargura, de dores, de traumas, de doenças, mas nós sabemos discernir através do Teu Espírito, através do olhar puro do Senhor, aquilo que não está em ordem e precisa de ajuste, Senhor. Nos abençoa, Deus, nós queremos ter intimidade contigo, Senhor. Todos nós queremos orar e sermos respondidos. Todos nós queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, que isso seja uma realidade na vida dos meus irmãos, hoje e sempre. Que a graça maravilhosa do Pai, o amor manifestado na pessoa do Senhor Jesus e o poder e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, irmãos, hoje e sempre. Amém, amém e amém, Senhor. Irmão, saia do seu lugar, dê um soquinho no seu irmão, dê uma cotovelada nele, e os irmãos vão orando aqui, vão cantando, vamos caminhando. Que Deus nos abençoe durante essa semana.